gente está aqui no estúdio com a nutricionista Patrícia Bertolucci, que vai falar um pouquinho para a gente dessa associação entre atividade física e alimentação. Patrícia, existe alguma alimentação específica voltada para a atividade física? Por exemplo, alguém que quer malhar para ganhar massa muscular. Existe algum tipo de orientação específica para essa pessoa? Sim, existe, porque dependendo do objetivo que o indivíduo tenha com o exercício, o que ele come antes, durante e após pode, de alguma maneira, interferir no tipo de substrato energético que ele vai usar e na resposta daquele exercício. Então, tudo tem que ser avaliado de forma individualizada e essa equaçãozinha ser montada para que ele atinja o objetivo dele, porque o exercício ele pode acontecer através de duas vias geradoras de energia, a via glicolítica anaeróbica e a via oxidativa aeróbica. Então, dependendo da predominância do tipo de atividade que ele faz, a gente pode abastecer mais uma via ou não, enfim, e daí o resultado ser um ganho de massa ou uma perda de gordura. Então, o tipo de alimento que você come vai interferir nessa resposta e nesse resultado do ganho dessa habilidade da célula e do seu organismo, de sua fibra muscular, reagir de forma mais eficaz para que ela produza o exercício. Por exemplo, se o indivíduo quer fazer musculação, ele quer que o músculo aumente o seu volume e seja entre mais um metabolismo de síntese de proteínas para ele ficar maior. Então, para isso, ele tem que comer uma alimentação que tem uma carga rápida de energia, para que esse metabolismo possa acontecer de uma forma mais intensa e possa ser capaz de formar a proteína como produto final dessas reações do músculo. Então, e aí no pós-exercício, ele não precisa de uma ênfase tão grande no carboidrato, porque esse metabolismo dele, sendo mais anaeróbico, queimou um pouco de carboidrato, mas sobrou uma reserva para formar massa muscular. E aí ele teria que comer mais proteína depois do exercício. Já quem quer fazer um exercício que vai entrar então, no metabolismo... Só para organizar, assim, quem, por exemplo, quer fazer musculação, vai lá na academia, vai fazer 4 vezes por semana, linhas gerais, né? Óbvio que cada caso é um caso, mas linhas gerais ele teria que comer um pouco mais de carboidrato antes, uma energia rápida antes do exercício e depois do exercício uma ênfase na proteína. Já quem quer fazer o exercício aeróbico e quer o resultado maior do exercício aeróbico e quer queimar mais gordura para perder medidas, enfim, e ficar com emagrecer, secar. Teria que antes do exercício não dar essa ênfase no carboidrato, muito pelo contrário, comer menos carboidrato ou um carboidrato de baixa carga glicêmica ou uma presença de uma gordura, para que ele tenha esse metabolismo oxidativo de queima mais acelerado e que ele possa usar todo o combustível que ele tem de reserva na célula, mais o combustível de reserva no tecido adiposo. E aí, no pós-exercício, ele, se foi muito intenso e durou muito tempo, ele pode pôr um pouquinho de carboidrato e com uma refeição mais equilibrada, um pouco de carboidrato, um pouco de proteína. Então, aí, essa mudança na composição e essa atenção ao tipo de substrato energético que é oferecido antes do exercício é importante para os diferentes tipos de modalidade. Então, é específico para a situação de cada exercício. De cada exercício e de cada pessoa. E de cada pessoa. Mas, em linhas gerais, antes de exercício que tem uma demanda energética maior, de alta intensidade, que é o anaeróbico, que é a musculação, que é o de intensidade, você dá uma energia rápida para ele ter essa formação de energia e esse metabolismo incentivado. E depois você põe mais proteína, que é o caso da musculação. Isso é um exercício mais aeróbico, endurance ou performance de corrida, ciclismo, natação. E aí ele dá uma carga glicêmica mais baixa antes, com a presença de fibra, farelos ou da gordura saudável, castanha, azeite, óleo de coco.
E aí ele faz o exercício e aí, dependendo da duração, ele pode fazer uma reposição maior ou menor do carboidrato. Porque se ele se exercitou menos de 1 hora, ele vai ser moderado no carboidrato. Se ele se exercitou mais de 1 hora, ele precisa de uma recuperação maior e de uma ingestão maior do carboidrato, mas sempre com a proteína junto. Então, a proteína está sempre presente nos dois, mas com uma ênfase na musculação e com uma quantidade menor no aeróbico, porque ela tem que dividir um espaço junto com o carboidrato. Patrícia, hoje a gente sabe que o pessoal vive numa correria dos diabos, né? Então, assim, às vezes, antes de ir para a academia, o cara não consegue se organizar para ter uma dieta como essa que você está contando, recomendada. E aí muita gente recorre aos famosos suplementos, antes, durante, depois. Isso funciona? Como que é isso? Há exageros? Como você vê? Tem vários tipos de suplementos, né? Então, suplementos à base de carboidrato, que são o carboidrato em pó, a maltodestrina, os sachês com carboidrato na forma de gel, que é a fonte energética, que se o indivíduo não comeu, ele pode fazer uma reposição durante o exercício com esse tipo de suplemento, eu acho válido. Os suplementos proteicos, que podem ser ingeridos antes e depois, para dar essa eficácia da oferta da proteína. Mas esses suplementos devem ser utilizados, mas não em exagero. Então, a dose que eles recomendam nos rótulos, eu daria 1/4 dessa dose, porque é muito exagerada, porque existe um apelo até comercial, acredito, para que a pessoa consuma mais. E os suplementos vitamínicos, minerais, que também existem vários tipos e com várias quantidades e distribuição. Então, é o que eu sempre digo, é muito importante a moderação e o equilíbrio. Então, é claro que a alimentação de uma pessoa que se exercita todos os dias, com, né, um certo nível de exigência, que tem um trabalho que sobrecarrega as funções mentais e coloca ele num nível de estresse, ele vai se beneficiar de uma suplementação, porque por mais que ele tenha cuidados e tenha uma oferta de alimento bem distribuída, com presença de alimentos naturais, frutas, vegetais, pode ser que mesmo assim ainda haja deficiência. Então o suplemento vai ajudar. Mas não quer dizer que o suplemento deva ser encarado como a base. É o contrário. O alimento é a base, o suplemento é, como o próprio nome diz, o complemento. E aí as pessoas acham que suplementando elas estão fazendo as vezes do alimento. E não está. Então não é porque você toma uma cápsula de vitamina e mineral que você está se abstendo de ter que comer direitinho, saudável. Entendeu? Então, alimentação em primeiro lugar, e com ela você pode sim atingir esse equilíbrio. Em alguns casos de maior exigência, o suplemento se faz necessário e deve ser utilizado, mas desde que seja com critério, com cautela e que não seja de orelhada, né? Que pegue uma informação nutricional, médica, que para isso o profissional tenha pelo menos um histórico clínico da pessoa, antecedentes, ritmo e estilo de vida, exames laboratoriais, para ver se todos os órgãos estão funcionando, então exames de função hepática, função renal, para que isso tudo esteja sempre sob controle, porque pode haver casos, sim, de sobrecarga dos órgãos excretores. Então, se você toma muito de um suplemento que o seu corpo se esforça para eliminar, se você fica tomando por um período grande, isso pode causar algum tipo de disfuncionalidade nos órgãos, no fígado, no rim. Então, é bom que se tenha esse monitoramento e que não simplesmente você comece a introduzir suplementos sem saber o efeito que ele está fazendo no seu organismo. Só o efeito externo, entendeu? Você tem que ver como o seu corpo está processando isso. Quer dizer, o excesso eventualmente pode fazer mal. Pode, claro que pode. Com vitamina também, né? Durante um tempo se falou muito em megadose de vitamina para tudo e tal, e aí começou a se perceber que às vezes o exagero da dose, primeiro não adianta nada, é eliminado. Inclusive, às vezes pode ter até alguns riscos, alguns danos, enfim. Você tem muitos casos de tratamento à base de doses de suplementação de vitaminas, mas é o que eu falei. Você pode modular uma doença ou uma produção de um mediador químico com uma dose maior de uma certa vitamina por um certo período. De tempo, então, você pode, com uma prescrição de um médico, o médico ele tem essa habilidade de prescrever uma vitamina acima das doses das recomendações diárias, mas o nutricionista não, ele pode sugerir só dentro da recomendação diária. E se a pessoa exagera na quantidade das vitaminas, os mesmos efeitos que a carência nutricional
provoca, o excesso também provoca. Então, os sintomas são os mesmos, de hipervitaminose e de hipovitaminose, são praticamente iguais. Então, você pode ter um excesso de vitaminas e, com isso, ter os sintomas da falta. Então, é uma coisa criteriosa, que não pode ser feita assim, vou tomar um multivitamínico por dia ou 2 durante 5 anos e vou estar garantida, entendeu? Não é bem assim. Se fala muito dos ácidos graxos, né, e das gorduras mais protetoras, que tem ação anti-inflamatória e tal. A gente está na onda dos ômegas, né? Funciona mesmo, não funciona? Também tem exagero? Como que é isso? Funciona. O ômega 3, né, ele tem vários subtipos, né? O EPA, o DHA e o ALA, enfim, são várias siglas que cada um tem uma função específica. E, no geral, eles têm uma função anti-inflamatória, antioxidante e antiagregadora plaquetária, ou seja, na coagulação. Então, se a pessoa toma muito, ele pode não ter coagulação. Então, se ele vai para uma situação cirúrgica e que ele está tomando muito ômega 3, ele pode não coagular e depois ter um problema de cicatrização ou mesmo de estancar o sangramento. Então, tem que tomar, mas com uma certa precaução, em doses recomendadas por médicos para cada, ou nutricionista, para cada tipo de ação que o profissional vá querer daquele produto. Então, tem ação anti-inflamatória, antiagregadora plaquetária, antioxidante. Então, você pode usá-los no nível de suplemento ou pode fazer uma ênfase na ingestão dos alimentos que são ricos em ômega 3, que é a linhaça, que são os peixes, que no caso, produtos que tenham uma gordura mais saudável. Patrícia, muito obrigado. Eu acho que é importante, né, a gente dar esses recados e o pessoal saber que, assim, que é importante a alimentação, assim, tanto no dia a dia como para a atividade física, e que muitas vezes tem que ser desenhado mesmo, né, o estudo para cada um. Tem. Não adianta pegar a receita da vizinha. Não, é bom que você tenha a sua, né, particular. Enfim, que seja muitas vezes orientado por um médico. Agora, bolo você pode pegar a receita da vizinha, não tem problema. Mas não pode comer demais. Não. Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Pois é, pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais novidades para vocês. Muito obrigado. E se você quiser saber mais, dê uma olhadinha na página do Saúde, no UOL, na internet. Valeu, até a próxima.